Bem, meus irmãos, eu tenho o costume de saudar as igrejas às quais eu visito com boa noite, gente boa, mas considerando o protocolo da Assembleia de Deus, eu adaptei e fiz a paz do Senhor, gente boa. Amém? Tá vendo? Tô aprendendo. E antes da gente começar aqui, vamos fazer uma oração, Senhor? Querido Deus, muito obrigado, Pai, por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, porque estamos aqui justamente para aprender mais da Tua Palavra. Tudo bem que é um momento de lazer, de recreação, mas como o próprio nome diz, é um retiro, não é um passeio. Então, aqui também há a possibilidade e a oportunidade para que a gente possa se aprofundar mais no relacionamento contigo, no relacionamento com os irmãos e no relacionamento consigo mesmo. Então eu peço que tu estejas nos ajudando e que a tua palavra de alguma forma esteja iluminando corações e mentes, tão somente para a tua glória, na força do teu Espírito e em nome de Jesus. Amém? Amém. Bem, minha gente, o que o Anderson falou para mim sobre... Opa, obrigado, irmão. A respeito do que era pra gente conversar. Foi sobre pais e filhos. E eu pensei, relacionamento de pais e filhos é um relacionamento, ao mesmo tempo que é muito bonito, ele é muito sério, porque dependendo de como foi a nossa formação, a gente pode ter uma ideia até mesmo equivocada sobre Deus, porque nós chamamos Deus de Pai. E dependendo de como nós fomos criados, a gente pode ver Deus como ou um banana, que a gente pode fazer o que quiser, ou um carrasco, que a gente não pode fazer nada. Então, dependendo de como foi o nosso relacionamento com os nossos pais, isso de certa forma afeta a gente até mesmo na igreja, né? Porque, por exemplo, um camarada que trata o pai ou a mãe de qualquer jeito, como é que ele vai tratar os líderes na igreja, não é mesmo? E também uma pessoa que foi anulada na criação pelos seus pais, dificilmente é uma pessoa que vai confrontar alguém, até mesmo na igreja, que esteja em pecado. Por quê? Porque a gente acaba reproduzindo na vida social aquilo que a gente tem na família. Até porque a família é a primeira sociedade, digamos assim, onde a gente aprende sobre inveja, bater de frente, intriga, conspiração, né? Se a gente for observar, não é mesmo? Então, eu sempre fui aquele cara muito, hoje diriam hiperativo, né? Mas a minha mãe me chamava de ordinário. E aí, nesse caso, então, hoje tem toda uma explicação psicológica, né? Sem servir, sem servir, né? Exatamente, sem servir. Até porque o ordinário dela não tinha nada a ver com ordem. Aí, nesse caso, seu ordinário. E aí, por exemplo, nesse contexto, o que acontece? Hoje tem toda uma explicação, tem o transtorno opositivo desafiador, se eu não me engano, acho que é esse o termo, é o TOD, né? Na minha cabeça, TOD é só o chocolate. Mas hoje tem uma explicação, tem a hiperatividade, tem isso, tem aquilo outro e tal, que nem hoje tem as múltiplas inteligências. No meu tempo, ou você era inteligente ou era burro. Não tinha outra coisa, né? Hoje tem inteligência sinestésica, barará, barará, tem um monte de troço. E aí, nesse caso, eu não sei se dá pra perceber que, naquele contexto, eu recebi uma série de informações. E uma delas, né, eu não esqueço, né? Eu era sempre muito atirado, né? Eu lembro que a gente aprendeu a ler, escrever e ver as horas em casa com a minha irmã. E a minha irmã, se a gente errasse, ela batia na gente. Eu falo isso pra ela hoje, ela fica com mágoa, então não toco mais no assunto não. Ou seja, eu apanhei, mas ela que fica sentida quando eu falo que ela batia na gente. E aí nesse caso, né? Mas assim, a minha irmã apanhava porque não sabia dizer, quando o ponteiro pequeno, esqueci, nem todo mundo aqui conheceu o relógio de ponteiro, né? Não é. Mas no tempo que a Terra ainda era jovem, o relógio era de ponteiro. E aí quando o ponteiro pequeno está no número tal e o grande está no número tal, que horas tem? Minha irmã começava a chorar, dizendo, eu não sei. Não chorava porque não sabia, chorava porque sabia que ia apanhar. E aí no caso 8 horas! Pronto, eu apanhava porque eu respondi sem ela me perguntar. A coisa era mais ou menos assim. E aí, querendo ou não, como é que você vai, né? Meu pai era mais democrático. Ele falava, você quer apanhar com um bolo na mão, chinelo
ô Correia, né? E aí, não, vocês estão rindo porque vocês não viram o dia que ele veio dar o bolo, eu puxei a mão. Mas ficou pior, mas foi engraçado. E aí, nesse caso, assim, querendo ou não, mesmo que eu tenha toda uma elaboração, que eu tenha toda uma reconstrução, uma desconstrução e coisa do tipo, ainda assim o meu sistema de crença ele é muito afetado pela criação que eu tive, né? Eu falei um pouco da minha mãe, do meu pai, da minha irmã, que embora fosse minha irmã, mas eu sou de um tempo que os filhos mais velhos tomavam conta dos filhos mais novos, né? E aí nesse caso, por exemplo, minha irmã, quando eu nasci, tinha 11 anos de idade. Então, ela tinha pouca diferença de idade pra gente, mas ela assumia essa responsabilidade. Hoje, por exemplo, um cara de 25 anos é um menino, principalmente na opinião das mães. Não as daqui, é claro, mas as de lá, de onde eu moro. E aí, nesse caso, há um tempo atrás, eu, por exemplo, me casei com 23 anos. Eu era um homem quando eu tinha 23 anos. Hoje, um cara de 23 anos é um menino, não sabe o que tá fazendo, pastor. E aí, nesse caso, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que a gente acaba levando pra vida adulta aquilo que a gente recebeu. E qual é a parte que a gente tem que parar pra pensar? Que é um relacionamento maravilhoso, né? Porque, assim, os irmãos que me conhecem há mais tempo, sabem que eu, apesar de ter 22 anos de casado, só minha esposa engravidou quando a gente estava com 19 anos de casado. Então eu, por exemplo, confesso pra vocês que eu não sentia falta de ser pai, até me tornar pai, né? Então hoje eu não consigo imaginar minha vida sem meu filho. Mas agora, isso não significa que é a coisa mais maravilhosa do mundo. A relação é tensa. Primeiro que roubou minha mulher, já chegou dando treta, né? E aí, não, eu não vou nem pra bola dividida, porque eu perco, irmão. Não vou pra bola dividida, eu fico na minha, né? Com o que sobra. E aí nesse caso, por exemplo, é uma coisa tensa. A gente não dorme direito, né? Então, por exemplo, uma das coisas maravilhosas pra mim nesse carnaval é o que eu dormi da sexta depois da meia-noite, né? Porque a gente ficou na luta pra ele dormir. Eu falo pra ele, filho, dormir é só fechar os olhos, né? Mas assim, foi uma luta pra gente dormir, né? Mas ter filho é tranquilo, tá, gente? É tranquilo. Assim, o que acontece? Aqui eu tô velho, você não tô novo. Aí nesse caso, né? Não, porque tem gente me olhando assim, né? E aí, a respeito do negócio de mãe pode ser no paraíso é antigamente. Hoje em dia ser mãe é tranquilo, porque as vozes ajudam, né? Tal, essas coisas todas. Hoje é diferente. E aí, em relação a esse caso, foi tenso pra dormir. Mas aí eu pude dormir até 10h30 da manhã. Só acordei porque a esposa, ela me acordou porque ela disse que tinha que fazer um peixe. Eu acho que não era por causa do almoço, era mais por causa do moleque. Mas assim, e aí nisso, observa bem, olha a minha alegria de dormir até acordar. Coisa que era a coisa mais natural do mundo sem ter filho. Mas também é tenso pra ele, por quê? Ele quer brincar com tomada e eu não deixo. Ele quer subir no rec e eu não deixo. Ele quer agarrar cachorro e eu não deixo. Ele quer rodar a chave no tambor do carro e eu não deixo. Ou seja, ele fica revoltado com tudo, porque nada ele pode fazer. É claro que você tem toda uma explicação, mas é pro bem dele e tudo. Só que a gente não pode cobrar isso de um cara na idade dele. Na idade dele eu sou um estraga-prazer. Ainda mais quando eu faço não, se pudesse me matava, né? Então o que acontece? Fica cheio de raiva e tal, aquela coisa toda. E aí eu não sei se dá pra perceber que assim, a gente tem que fazer algo, né? Porque a sociedade não vai ser o pai e a mãe dele. Então ele vai lidar com muitas demandas. Mas ao mesmo tempo eu não posso anular a personalidade dele. Então olha como é que o negócio é tenso. E como eu disse, meus pais não eram perfeitos, mas eles foram o melhor que eles puderam ser. Agora, qual é a diferença para nós que estamos aqui? A maioria das pessoas não recebem um curso de como viver em casal, como viver em família. E nisso, assim, eu acho que os crentes, eles ficam com a família prejudicada. Eu não quero julgar não, mas só pode ser de sem vergonhice, porque todo culto a gente recebe orientação de como viver. A gente sabe que é para falar a verdade, a gente sabe que é para perdoar, a gente sabe que é para não mentir, a gente sabe que é para proteger, a gente sabe um monte de... A gente sabe, tanto que sabe que a gente cobra do outro na hora da briga. Ó, entendeu? Então a gente sabe. Agora a maioria das pessoas, elas não tem essa oportunidade que a gente tem. E aí, observa bem, às vezes a gente pode estar construindo um camarada
que vai ser um bom patrão ou um mau patrão, um bom empregado ou um mau empregado, um bom político ou um mau político, um bom crente ou um mau crente. Olha a responsabilidade que a gente tem como pais. Mas agora em relação à responsabilidade da gente como filhos. Primeiro, a vida dos pais já é uma vida puxada. A minha esposa chegou pra mim e falou assim, nosso filho quando crescer vai ter orgulho de você. E eu falei pra ela, né, eu sei que pode parecer pessimismo da minha parte, eu falei, mas eu não tô nem esperando isso. Eu tô fazendo porque é minha missão, eu tô fazendo porque é o meu papel. Por que eu tô falando isso? Porque se você ficar esperando gratidão de filho, com todo respeito aos filhos, porque todos aqui são, mas se ficar esperando gratidão de filhos, talvez você fique com mágoa. Por quê? Porque eu lembro que, pelo menos na minha infância, era comum a frase, eu não pedi pra nascer. Eu nunca falei isso pra minha mãe porque ela já tinha me prometido que se eu falasse ela ia me quebrar. Então, mas assim, eu ouvi um monte de gente falando isso. Agora imagina a cena. Você fica, né? Eu por exemplo, falei com a minha esposa, né, que eu sinto saudade do período de gravidez, porque só ela que não dormia, eu dormia. Mas depois que ele saiu, agora os dois ficam sem dormir. E aí, nesse caso, eu tava olhando o sofrimento da minha esposa, né? Aquele menino mexendo na barriga, parecia que tinha um extraterrestre ali dentro, né? A gente via assim, pelo lado de fora. Aí eu pensei assim, meu Deus, minha mãe passou por isso numa época sem recurso. Aí eu fico olhando assim, né? Todo dia aquele cheiro de bosta enche a sala, né? Aí fica, né? Sabe? Olha, eu não gosto nem de lembrar, porque só de lembrar eu sinto o cheiro aqui. E aí o que acontece? E detalhe, e a gente fica feliz quando ele faz, porque se ele ficar com a prisão de ventre, a gente fica... Entende como é que é o negócio? Então, a gente comemora e fica triste ao mesmo tempo. Aí imagina essa luta toda pra chegar lá na frente, né? Aí o cara vai, se apaixona por uma piriguete qualquer, ou de repente a menina vai, depois da vida adulta, né, despreza a gente, deixa a gente ficar na velhice largado pelo canto, ou de repente, por exemplo, tá a mãe, depois de tudo que passou com o filho, tem que passar por revista íntima para visitar filho em prisão, porque ele não pensou na mãe que tinha, tá dando para entender? Ou o pai se desdobrando para ajudar o filho a sair de centro de recuperação, quando o pai avisou, não experimenta a primeira pedra, quem sabe sou eu, a vida é minha, ninguém tem nada a ver com isso. É miserável, mas na hora que você se ferra, é tua mãe, é teu pai, é teu irmão. Mas eu sou adulto, ninguém manda em mim. Tá bom, mas quando dá dor de barriga, a gente vai onde? Mesmo depois de velho. Então eu não sei se dá pra perceber que assim, gente, a experiência de pais e filhos é uma coisa maravilhosa, mas também é uma coisa terrível. Então, desculpa dizer, é uma benção. Então, assim, o que eu tô dizendo aqui, né, é que, assim, a palavra de Deus, ela nos dá orientação. Por quê? Porque não é fácil. Não é fácil. Né? Mas aí eu digo o seguinte, né, que nem eu tava conversando com um rapaz, né, ele estava apaixonado por uma menina, mas ele não sabia se ia dar certo, não sei o que lá, ela gostava dele, gostava... Aquela conversa, sabe, aquela coisa melosa, né, não, gosta de mim, esse negócio assim, que a gente depois de velho já não dá muita confiança, mas precisa voltar, né, mas... Aí nesse caso, né, aí ele conversando comigo, aí quando a gente tá saindo do ônibus, tinha um monte de garoto brigando por causa de bolsa que tava pra pegar da mala, porque estavam vindo de uma viagem, aí aqueles meninos, né, tudo suado, nervoso e tal, falei, sabe onde acaba o teu romance? Nisso aí, ó. Que isso, pai? É assim que acaba o romance, cheio de criança. Então, ou seja, a vida 2, ela vai se desdobrar possivelmente em filhos, né? E assim, e se não se desdobrar em filhos, é muito comum que o casal fique com aquela ideia de eu queria tanto ter um filho, né? Aí quando arruma o filho, meu Deus do céu, tá tão difícil minha vida, né? Aí depois os filhos casam, que saudade do fulano. Eu não sei se a gente é doido, o que é. Mas, ou seja, a vida em família nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Mas agora, eu não sei se dá pra perceber, se entregar não resolve e não tem como a gente voltar. Não tem como a gente voltar. E aí... Meu Deus, eu esqueci de botar o cronômetro, né? Mas pode deixar que eu vou botar uns 20 minutos aqui, tá? Aí, em relação ao que a gente tá falando, aqui, a proposta da gente é falar sobre pais e filhos, tempos de guerra ou tempos de paz. E aí a gente vai estar falando isso, já estamos falando, né? À luz de Efésios, capítulo 6,
do versículo 1 ao versículo 4. Pera aí.